trabalhar a liderança e os conflitos que ocorrem na Igreja Católica. Este é o tema que você vai acompanhar hoje aqui no nosso podcast da revista Paróquias, com a presença do Wellington Moreira. O Wellington é mestre em administração, MBA em gestão de pessoas, especialista em comunicação empresarial, possui experiência com a formação e desenvolvimento de lideranças. Além disso, conduz cursos de formação em paróquias de vários estados do país, falando sobre comunicação e liderança na igreja. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado, Michele. Obrigado pelo convite. Essa semana tão especial aqui em Aparecida, né? Onde tantos líderes da nossa igreja estão reunidos aí depois desse período de pandemia para trocar boas experiências, né? Que são necessárias agora de ser implementadas dentro da nova realidade, né? Desse mundo novo que está se apresentando. É uma alegria muito grande a gente estar de volta, né? Presencialmente, graças a Deus todas as medidas, mas estarmos de volta presencialmente, fazendo esse encontro. Eu acho que estava todo mundo já querendo presencial, né? Porque, nossa, o que nós fizemos de reuniões, de eventos, formações via Zoom e outras plataformas, estava na hora de encontrar pessoas, né? De cumprimentar, de realmente sentir aquele calor que a gente só sente num encontro presencial como esse. É claro que o online veio para ficar, é importante, abriu uma série de oportunidades, né, de formação dentro da nossa igreja, mas nada melhor do que aquela conversa no intervalo, aquele bate-papo inesperado que só um congresso possibilita. É muito bom mesmo. Wellington, para a gente começar aqui a nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre conflitos, né, na igreja e como os líderes lidam com esses conflitos. Então, para você, como que os líderes, quais que são as propostas que os líderes devem ter para lidar com conflitos na igreja? Primeiro, é importante compreender, Michele, que 80% de um trabalho de um líder, seja na igreja ou fora, quando se relaciona a pessoas, liderança não envolve só pessoas, porque existe também a liderança de si mesmo. Né? Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que não vai envolver ninguém, mas vai exigir liderança. Mas quando envolve pessoas, 80% do tempo do líder está relacionado direto ou indiretamente a administrar diferentes conflitos. E por quê? Porque onde tem gente reunida, existem diferentes percepções, diferentes pontos de vista ou ideias e, consequentemente, vai dar choque. Tá? E o conflito em si, ele não é ruim. A questão é como ele é tratado. Como líder, administra o conflito. Porque nós temos que estimular conflitos. Só que existem alguns conflitos que são funcionais e outros disfuncionais. Quer dizer, alguns são bons que ocorram e outros são muito ruins, porque trazem inúmeros problemas. Quando eu falo de bons, que conflito que é bom? O conflito que apresenta novas ideias, novas formas de se ver. Então, quando o conflito está relacionado a gente enxergar diferentes possibilidades, esse conflito tem que ser muito estimulado. E às vezes parte do líder. Só que ele tem que estimular e tem que administrar depois. Senão ele abre a caixa de Pandora e não sabe o que fazer e fica confuso, né? Traz confusão para o grupo. Mas tem um outro tipo de conflito, que é o conflito disfuncional. E esse mina a coesão, esse causa ressentimento. E às vezes é provocado pelo líder ou não, mas ele precisa ser tratado. Porque caso contrário, a gente vai ter uma série de resquícios lá, discórdia, a gente vai ter uma comunidade enfraquecida ou um grupo pastoral enfraquecido. Então, direto ou indiretamente, o líder muitas vezes vai ter que entrar ali. E como fazer isso, está aí a grande questão, que nem sempre as pessoas estão preparadas. Tem gente que prefere simplesmente acreditar que não está acontecendo nada. Né? Está acontecendo nada. Vai passar. E aí o ressentimento ele só vai aumentando. E como que o líder ele deve gerir essas duas temáticas de conflito? Né? Como que ele sabe o que é o conflito que vai gerar produtividade ou aquele que vai gerar ressentimento? O conflito que gera isso que você chamou realmente vai ser produtivo, ele vai fazer com que a gente cresça, é o conflito relacionado a ideias. Quando tem assim, diferentes olhares sobre uma questão. Então, ele tem que ser fomentado, a gente tem que estimular. Agora, quando o conflito envolve pessoas, aí a questão... Né? Quando alguém diz assim, mas você não está aceitando porque fui eu que falei. Então, às vezes começou com uma ideia, mas o problema já não está na ideia, está no campo do entendimento, né? Dessa diferença, às vezes, de percepção que não está sendo bem tratada. Às vezes isso começa
com o quê? Começa com a forma de se expressar, como eu estava dando um exemplo agora. Né? Você nunca me escuta, tudo que eu falo você rechaça, só porque fui eu que falei, só porque o bonitão falou, agora a gente tem que aceitar. Então, essa comunicação agressiva, ela vai fazendo com que um conflito fique declarado, fique manifesto, e ali ele tem que ser tratado. Porque o que se tem, né, como eu falava há pouco, às vezes aquele entendimento assim, não, isso vai passar, não vamos falar nada não, deixa, não vamos estimular essa conversa, vai passar. E aí o ressentimento ele vai se cristalizando e mesmo que a gente não fale sobre ele está ali, ele não sumiu. Não é uma noite de sono que simplesmente vai fazer com que ele deixe de existir. Eu até conversava com um sacerdote, que ele é de um país africano, e ele dizendo assim, quando eu vim para o Brasil, eu entendia que as pessoas lidavam com conflitos como no meu país. E lá acontece, a gente fala claramente, e aqui eu precisei entender as entrelinhas. E ele falou assim, levou pelo menos 5 anos para eu compreender as entrelinhas. Porque às vezes, onde que está a entrelinha? Às vezes o conflito surge da forma que alguém olha para alguém ou não olha. Me cumprimentou de mão mole. Então, nós latinos, e principalmente brasileiros, somos muito sensíveis a alguns elementos sutis. Às vezes o conflito vem do fato assim, convidou todo mundo e não me convidou, né? Porque não gosta de mim. Então a gente fica, às vezes, conjecturando coisas, né? Então surgem conflitos de diferentes espécies. E nem sempre as pessoas estão atentas de onde que ele nasce, como tratá-lo, né? Na sua visão, assim, como, né, uma pessoa que trabalha com lideranças, quais as dicas que você deixa para os líderes que precisarão passar por momentos de conflito? Como que eles devem lidar com essa situação? A primeira coisa é entender o seguinte, a gente tem que estimular alguns conflitos e outros nós temos que tratar. E às vezes o tratamento é de um conflito que nós estamos envolvidos, em que a gente é parte, né? Eu tenho um conflito com você e outras vezes não, eu só tenho que mediar um conflito entre você e outra pessoa. Então, fazendo parte direta ou não, o líder não pode se eximir de acompanhar o que está acontecendo. Eu escutei uma pergunta hoje que assim, às vezes a gente só descobre quando o conflito ele já está assim, respingando numa série de pessoas. Às vezes isso acontece porque o líder católico fica encastelado. Então a gente tem que caminhar, a gente tem que conversar com as pessoas. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente consegue sentir, tem uma situação meio chata ali, deixa eu colocar fulano e beltrano para conversar, ou deixa eu tratar isso para não se tornar um baita problema. Porque tem conflitos tão nascedouro. Você conversa, resolve, não tem ressentimento, porque não deu tempo para isso. Só que o líder, quando caminha, ele percebe. Então uma dessas coisas é estar atento, tem que estar caminhando. Outra, ele tem que estimular o conflito, tem que falar com as pessoas, olha, eu quero que realmente... Fala o que você pensa de diferente. Porque durante muito tempo na igreja, era proibitivo falar em conflitos. A gente sempre entende essa palavra como uma palavra negativa, né? Muita gente ainda carrega. Não, o que eu estou dizendo nós temos que estimular o conflito. E como as pessoas carregam muito isso ainda, quando pensam no conflito, pensam assim, eu não quero me envolver, eu não quero... E como elas correm daí, consequentemente, isso não quer dizer que o conflito deixou de existir, só que ele não está sendo tratado, não está sendo gerenciado, não está sendo administrado quando todo mundo está junto. Ele vai ser tratado fora da mesa. Ele vai ser tratado num ambiente em que o líder muitas vezes não tem uma atuação. Então é importante estimular para que o grupo aprenda isso. E como que se faz? Às vezes vem uma ideia de alguém, e o que você pensa? Eu penso igual. Não, você pensa algo diferente, fala uma coisa diferente. Para fomentar, poxa, que legal, vamos melhorar essa ideia junto com essa? Será que não tem uma terceira? E aí as pessoas começam a encarar que nem sempre ter o mesmo ponto de vista de cara é a melhor coisa a se fazer. Então, consequentemente, elas vão entender que a divergência ela pode ser positiva, quando essa divergência é de ideias, é de pontos de vista, e não de pessoas. Poxa, você encara de uma forma, eu encaro de outra, mas a gente pode sentar e conversar. São algumas das coisas importantes logo de cara. E outra, por fim, para a resposta não ficar tão longa, é entender que existem diferentes estilos de gestão de conflitos. Bem, vou comentar um pouco. Dependendo da educação, Michele, tem gente que aprende o seguinte, até em casa, que a melhor coisa a fazer é pensar que o conflito não existe. E a estratégia desse líder, seja na igreja ou no mundo secular, no trabalho ali fora,
é de, quando aparece um conflito, falar assim, não, eu não tenho que fazer nada, deixa eu ficar quieto aqui, vai levar uma semana, eles estão de bem, e a coisa flui. Porque ele estabeleceu uma estratégia de fuga, esse, né, que a gente chama de evasão. Tem gente que entende o seguinte, a melhor coisa é ser extremamente competitivo, agressivo. Então, quando tem um conflito, eu vou falar. E compreende isso sendo... Ele não diz que ele é competitivo ou agressivo, né? Ele diz assim, não, eu sou autêntico, só que se expressa de uma forma agressiva. Isso é também, essa estratégia muitas vezes não vai funcionar. Tem gente que vai para um terceiro caminho, que é ser muito concessivo. Diante de qualquer conflito, ele diz, olha, não, Michele, é o seguinte, eu não quero brigar com você, o que você quer? Ah, você quer isso? Quer o celular? Então leva o celular. Se for só isso, mas tá tudo de bem agora? Então, também não é uma boa estratégia. Sim. Porque o conflito não deixou de existir. A única coisa é que eu simplesmente... Abafou o caso. Abafei, pensando que é a melhor forma. Sim. Tem uma quarta solução que a gente vê muito na igreja, que é a solução de conciliação. Que é aquela assim, nem para você, nem para mim. Você cede, eu cedo. E aí fica um meio termo. E acaba, às vezes, sendo ruim para todo mundo. Né? Eu estava dando um exemplo até numa das palestras, que é o seguinte, às vezes é uma reunião às 7h30 da noite ou às 8h30. Aí fica lá uma votação, não, vamos fazer o seguinte, nem 7h30, nem 8h30, às 8h. Às vezes às 8h era o pior horário para todo mundo. E só buscou esse caminho, por quê? Porque as partes envolvidas entendem que elas resolvem um conflito se elas cederem simultaneamente. E às vezes escolhem uma resposta, uma alternativa que é ruim para todos. E tem um quinto e último estilo, que é um estilo que a gente tem que realmente se tornar habilidoso, que é aquele de pensar o seguinte, como que a gente consegue fugir desse impasse sendo bom para todos os envolvidos? E aí tem que ser muito criativo nessa busca de uma alternativa que às vezes não está visível. Né? Tem na administração, a gente tem uma história, até tem um caso, né, clássico, que às vezes aplicamos em treinamentos, que é de uma situação que uma empresa tem que comprar laranjas e a outra quer comprar também, só que no final das contas não tem laranja para todo mundo, só que o fato é que um só precisa do suco da laranja e o outro precisa do bagaço da laranja. Só que eles não conseguem um acordo, enquanto não conseguem descobrir qual é o interesse do outro. Então, é importante, qualquer conflito, na igreja ou fora, a gente sair com uma pergunta, que é, o que você não abre mão? O que é importante para você nessa situação para a gente sair do impasse? Eu sei que você quer 4 coisas, mas não vai dar para ter as 4, nem vai dar para ter as 3 que eu quero. O que você não abre mão? Então é isso que é o mais importante para você? Tá. Para mim, é isso também o mais importante. O restante seria bom, mas isso eu não posso abrir mão. Ok, agora vamos encontrar uma alternativa em conjunto que satisfaça a tua necessidade, o teu interesse e o meu. Esse que é o exercício de um líder. E os grandes líderes católicos conseguem fazer isso, conseguem identificar qual é o interesse das partes envolvidas ali e encontrar uma alternativa que satisfaça todo mundo. O grande segredo, então, da questão é que o líder ele olhe para a situação de um modo geral, né? Que ele não tenha uma opinião formada assim de imediato, porque pode ser que ele caia no erro. É isso, sem dúvida. Se eu chego numa situação de conflito e digo, eu quero isso, sem isso não tem acordo. Pronto, ali ele fecha a mente para inúmeras possibilidades que poderiam se abrir. E muitas vezes, até mesmo, quem resolve um conflito é quem está fora dele, porque não está apaixonado pela situação, não está envolvido emocionalmente. Quanto mais nós estamos envolvidos emocionalmente numa contenda, mais difícil é encontrar uma alternativa. Quanto mais distantes, melhor. Por isso que às vezes, por exemplo, conflitos familiares, é bom buscar um terceiro que não seja nem da família. O advogado muitas vezes ajuda demais porque ele não está ligado emocionalmente, então ele vê coisas que as partes não veem. E não veem porque estão ligados de uma forma que eles não conseguem racionalmente enxergar as possibilidades que depois que alguém diz, eles falam, nossa, é verdade, nunca tinha visto isso, não tinha pensado nisso. Nós temos diversas lideranças na igreja, né? Diversas pastorais que possuem cada uma um tipo de liderança. Quais os cuidados que essas pastorais têm que ter ao gerirem alguma crise? Primeiro, é importante, no caso do líder, é identificar o perfil das pessoas, né? Como eu estava falando, tem gente que é mais concessivo, tem outro que é agressivo,
Tem gente, por exemplo, que é mais evasivo, ele não quer, falou de qualquer conflito, ele está querendo fugir. Tem gente que busca uma relação perde-perde, né? Então tem que entender quem são as pessoas envolvidas ali. E principalmente, no caso do líder, dizer, gente, nós estamos no mesmo time. Nós temos que encontrar uma solução em conjunto. Não vai ser simplesmente o que você quer, o que eu quero, é o que é o melhor para a nossa igreja, o melhor para a nossa comunidade. E precisa expressar isso. Só que o líder precisa também estar aberto a escutar as pessoas, porque se ele já tiver com a opinião formada, ele vai parecer manipulador. Então, repito, né, aquela questão do distanciamento. Quanto mais ele conseguir enxergar naquele voo helicóptero, olhar de cima, vai ser mais fácil encontrar uma solução. Então, suspender o julgamento, Michele, essa é a grande questão. Às vezes eu sou convidado, seja na minha comunidade ou em outro lugar, a mediar um conflito. E é difícil quando eu conheço alguma das partes. Porque às vezes vem aquele relacionamento, aquele contato anterior, ou a imagem que eu tenho daquela pessoa, e o meu esforço é de, peraí, deixa eu esvaziar tudo. Vou imaginar que eu não conheço ninguém envolvido aqui. Agora, conta a história. E a gente senta e a partir dali começa a montar um quebra-cabeça. E às vezes, 40, 50 minutos depois, a solução estava ali. A gente até diz assim, poxa, mas como que eles não viram a resposta? Estava tão na frente. Não viram porque emocionalmente eles estavam muito ligados a um ponto de vista, a uma posição. Né? Tão senhores de que aquela era a verdade, que aí cega tudo. E essa é a dificuldade, a gente vê opções à mesa. Você que trabalha com essa questão mais prática, você teria algum exemplo, claro, de uma forma mais ampla, mas um exemplo de gerenciamento de conflito que você vivenciou? Teve uma situação muito interessante que numa comunidade que havia uma pessoa que tinha uma vontade, trabalhava em encontros na cozinha, né, de encontros, de retiros, e pau para toda a obra, aquela pessoa que vem sexta à tarde e sai no domingo à tarde, chega bem antes e sai bem depois. Mas ela causava muito tumulto, muito tumulto. Né? E o que as pessoas queriam é que ela não estivesse na cozinha mais. E aí veio um grupo para conversar comigo, mais ou menos assim, a solução que eles queriam é como que eu tiro ela do trabalho pastoral. E aí eu fui tentando entender o que ia acontecendo. E no final das contas, como que a gente resolveu o conflito e resolveu? A gente encontrou o que aquela pessoa fazia bem e a gente deu o trabalho para ela. Porque onde que estava a questão central? Ela causava confusão quando ela não tinha o que fazer naquele final de semana. Quando ela estava envolvida com o trabalho, como ela é muito de realmente colocar a mão na massa, ela não perdia tempo com os conchavos, aquela coisa toda. Então, a gente chegou à conclusão que é o seguinte, olha, ela vem para fazer o trabalho, mas é fundamental que alguém firme possa liderá-la, alguém que ela respeite. E 2, ela precisa estar a todo momento tendo alguma tarefa que ela considere relevante. Porque quando ela não tinha, é isso que eu consegui identificar na conversa com eles, quando ela ficava com muito tempo livre, a inabilidade social dela fazia com que ela fosse causando tumultos ali dentro. E naquele caso específico foi o que resolveu. Então o líder começou a ter uma atenção especial. Olha, fulano de tal, onde que eu vou colocar? Vou colocar ali, porque vai envolver 2 horas de trabalho dela, ela se encaixa ali, ela produz, ela consegue fazer acontecer. E ele deixava, às vezes, uma situação de um intervalo um pouco maior para outras pessoas que já tinham habilidades sociais a ponto de... Né? E, é claro, junto disso, a gente colocou para trabalhar com ela pessoas que ela tinha uma relação mais tranquila. Né? Então, houve uma reorganização ali dentro, né, daquele trabalho. Só que essa resposta, que às vezes alguém está nos escutando agora e fala, mas isso não vai resolver sempre. Não vai resolver, é claro, porque cada caso é um caso. Então, para resolver um conflito, você tem que saber quem são as pessoas, qual é o problema instalado ali dentro. E no caso dela, era realmente, o problema era, na hora que ela tem tempo livre, ela tumultua tudo. Então, como que a gente faz? Eu vou tirar ela? De jeito nenhum. Vou dar trabalho para ela, para que ela se sinta importante e realize aquilo que é necessário, mas que ela não fique causando confusão nos intervalos, aquela coisa toda. Né? Mas não que a gente fez com que ela trabalhasse sozinha, mas colocou atenção nela onde ela conseguia render. Wellington, o trabalho de liderança ele é um processo, né? Não existe uma fórmula mágica para você se tornar um líder. E como que
que a pessoa que... É natural da pessoa se transformar em um líder ou ela pode se formar sobre isso para atuar em alguma liderança da paróquia ou de alguma instituição da igreja? Há décadas essa pergunta ela aparece, tá? E eu acho que daqui a 30 anos ela vai surgir, né? As pessoas nascem líderes ou não. O que a gente pode dizer é o seguinte: algumas pessoas têm têm características de personalidade que favorecem ou não a liderança. Mas a liderança não tem a ver com temperamento. A liderança é uma habilidade. Então, por exemplo, tem gente que de forma natural ele é mais empático ou tem uma energia maior. É mais fácil para essa pessoa desenvolver liderança. Mas não quer dizer que aquele que é muito quietinho não vai desenvolver. Talvez ele vai ter que ter mais vontade de desenvolver porque ele vai ter que navegar numa seara que ele não domina. Mas todas as pessoas podem se tornar líderes em alguma medida, Michele. E eu falo isso com segurança. Todos podem, mas nem todo mundo quer a liderança. Porque a liderança tem a ver com a mentalidade. Então, a liderança tem a ver com você querer se responsabilizar. Alguns diriam até arrumar coisa para a cabeça. Arrumar sarna para se coçar. Oh, você está se metendo nisso. Então, algumas pessoas não querem isso. Elas não querem o desconforto. E a liderança é um campo de desconforto. Agora, é isso. Quanto mais nós aceitamos o desconforto, mais aceitamos situações novas, fora da zona de controle, mais desenvolvemos liderança. Dando um exemplo bem claro, alguém que fica 20 anos trabalhando só na catequese, ele vai desenvolver liderança até certa medida. Agora, se ele sai da catequese, vai para a liturgia, depois vai ser ministro de Eucaristia, depois ele vai trabalhar no dízimo, essa pessoa tem muito mais probabilidade, não necessariamente vai desenvolver mais liderança, mas ela vai ter um repertório maior. E esse repertório é importante. Fazer coisas diferentes é central. Né? Então, o desconforto é a mola propulsora do desenvolvimento de liderança. E você particularmente trabalha bastante com isso, né? Como nas redes sociais você se apresenta como líder católico. Como que é essa sua interação com as pastorais espalhadas por todo o Brasil? Muitas outras denominações religiosas, elas falam de liderança e formam liderança. E alguns anos atrás, tive a oportunidade, junto com alguns amigos da comunidade, formarmos um instituto chamado Instituto Líder Católico. E a ideia do próprio nome Líder Católico, porque os convites de formação geralmente vinham de outras denominações, inclusive não cristãs. E foi uma forma da gente dizer, olha, dentro da igreja nós estamos realmente preocupados em desenvolver líderes para o tempo de hoje, né? Líderes católicos, seja dentro da igreja ou fora da igreja, que seguem, né, os valores, os princípios e a nossa teologia cristã. Então, isso que o nosso trabalho vai percorrendo nessa linha, né? De poder, e eu trabalho muito dentro de empresas também, e a ideia é sempre disseminar muitos desses valores cristãos ali dentro das companhias. Porque, afinal de contas, né, o maior líder de todos os tempos, o grande modelo, seguramente, é o modelo de Jesus. Tudo aquilo que a gente vê de novo, às vezes, Michele, que aparece com o nome em inglês, você fala, cara, isso está na Bíblia. Só é comida requentada. E Jesus já pregava 2000 anos atrás. Então, ele é a grande fonte. Né? E respondendo a tua pergunta, dentro das comunidades a gente prega retiros de formação. Às vezes é um final de semana, ou mesmo um dia, até mesmo formações aí um pouco mais prolongadas, durante 3, 4 meses, acompanhando aquele grupo de líderes para que eles possam desempenhar o papel dentro da comunidade. Legal. Vocês estão nas redes sociais também, né? Para quem quiser conhecê-los. Sim, é só procurar nas redes sociais Instituto Líder Católico ou visitar o site lidercatólico.com.br que dá para conhecer o nosso trabalho. Wellington, eu queria te agradecer por estar aqui conosco hoje, né, nessa conversa, uma conversa muito produtiva, muito obrigada. Espero que as lideranças da nossa igreja, né, das pastorais, estejam nos assistindo e possam captar as informações transmitidas por você. Obrigado pelo convite, Michele, é uma alegria poder falar a respeito desse tema. E aquela história, né? É um trabalho muito desafiador que todos nós temos hoje à frente de pastorais, de movimentos, ou para quem é ministro ordenado, né? À frente de uma comunidade. E é fundamental a gente falar desse tipo de assunto, porque esse mundo pós-pandemia ele vai exigir novas abordagens, né?
E eu não vejo o futuro como com grande preocupação, não. O mundo, eu creio, será muito abundante, traz inúmeras possibilidades, só que nós temos que trabalhar de uma forma diferente daquela que trabalhávamos até então. E aqui no Congresso, eu creio que tanto eu quanto vários colegas estão passando pelas salas, estão falando a respeito disso, trazendo algumas pistas. Muito obrigada e obrigada também a você que nos assistiu. Terminamos mais um podcast, mas você pode ficar ligadinho aqui no nosso canal para mais conteúdos.